Olá, personal! Como você está? Olha só, vocês não cansam de me perguntar e de me escrever sobre isso. Ai, 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 ai. E sabe como vocês me escrevem isso? Vocês dizem que os alunos de vocês, os prováveis alunos de vocês, o que fazem? Choram preço. Dizem que tá caro, não querem pagar, não conseguem reconhecer o valor que você coloca na sua hora-aula. Então, e aí eu vou te dizer, lógico, tem aluno chorão em qualquer lugar, tem aluno que vai sempre reclamar porque o preço, porque a hora, porque sempre tem, em qualquer lugar, em todas as situações, em vários momentos da nossa vida, teremos isso. Mas eu quero trazer hoje para vocês aqui nesse conteúdo um olhar diferente para isso, um outro olhar, uma maneira de olhar esta situação e isso que está acontecendo com você de uma forma corriqueira, de outro ângulo. Será que você não está dando murro em ponta de faca? Será que você não está fazendo isso, personal? Então, eu acho que muitos de vocês estão. Eu percebo que muitos estão. Quando vocês falam comigo, quando a gente conversa lá no inbox ou nos comentários, essa dúvida, esse questionamento, esse problema vem mais para mim de vocês lá no inbox. Mas aí eu converso muito com vocês sobre isso, a gente troca informações, eu dou sugestões para vocês, vocês me perguntam, me relatam que isso sempre acontece. E eu acho que muitos de vocês estão sim dando murro em ponta de faca. Então, não é que eu estou isentando o provável aluno, o cliente, de ser chorão, de não ter dinheiro para pagar, não é que eu estou isentando a parte do cliente, lógico, essa parte do cliente sempre existirá o aluno que chora e também tem o aluno que não tem mesmo recursos financeiros, né? Cuidado com isso, porque às vezes a gente fala, ai, é pobre, não tem dinheiro, não é isso, gente. Ele não tem recursos financeiros que condizem com o valor da sua hora-aula. Não é uma questão de pobreza, não é uma questão de desvalorização, não é uma questão de ser um cliente ruim. Não é isso. Só tá faltando alinhamento. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mesmo porque esses termos que muitas vezes a gente pensa e às vezes a gente até fala que é muito feio, né? Ficar falando dos nossos clientes ou possíveis clientes, são muito pejorativos. Então, muitas vezes não é que o aluno não está te valorizando, é que o seu valor de hora-aula não cabe dentro dos recursos financeiros dele. Tudo bem, terão outros profissionais que caberão. Isso é importante alinhar. É nesse sentido que eu tô falando do murro em ponta de faca. Por quê? Tudo tem que estar alinhado. Você tem que se alinhar com esse problema que está acontecendo. E se está acontecendo muito no seu dia a dia, muitas vezes no seu dia a dia, existem alguns desajustes que a gente precisa reparar. Tá bom? Então é importante que você tenha um olhar cíclico para toda essa situação, porque sim, existe sim um alinhamento cíclico entre você, o seu valor de hora-aula, o local ou os locais que você atende e o público que você atende. Isso daqui é uma relação cíclica. Isso precisa estar super alinhado. Onde que se quebra essa relação? Aonde que o aluno começa a reclamar do preço, começa a reclamar que não tem dinheiro para te pagar ou que a sua aula não vale isso? Quando existe um desajuste nesse ciclo, além de outras questões, né? São várias questões que desajustam esse ciclo. Então vamos começar a entender esse ciclo. O você, personal trainer, quem é você? Quem é você, personal trainer? Quem é você, pessoa? Ok, mas quem é você, personal trainer? O que você já estudou? Há quantos anos você é formado? Onde você já atendeu e por quanto tempo? Quantos clientes? Enfim, qual a experiência que você tem? Quais são os conhecimentos que você tem? Quais são os resultados que você entrega? Qual a sua competência real
em realizar o que você realiza todos os dias. Você precisa se reavaliar. Se olhe no espelho e se responda: qual é o meu valor real? Porque muitas vezes já existe um desalinhamento aqui, ó. Tum! Aqui já quebra. Aqui já está desajustado o ciclo, tá? Porque muitas vezes você acha que você é muito mais do que você é. E também por outras vezes você acha que você é menos do que você é. Então você precisa se reavaliar. E quando você define esse valor de hora-aula, esse valor de hora-aula condiz com quem você é profissionalmente. Cuidado para aqui, ó, já não ter um obstáculo, uma quebra do ciclo. O seu valor não combina com quem você é, ou ele está muito alto para quem você é profissionalmente, ou ele está muito baixo, você entrega muito e cobra pouco. Às vezes acontece também, mas muitas vezes acontece do personal achar que ele é muito mais do que ele é e o valor dele realmente está muito alto para o que ele entrega, para o que ele sabe, para o tempo de experiência dele. Então, aqui é o nosso primeiro olhar, ok? Aqui tem que estar alinhado. E como que você pode aumentar aqui? Você só pode ajustar aqui quando você investe aqui. Você só vai aumentar esse valor quando você aumenta o investimento em você mesmo. Quando o tempo passa e você tem mais experiência. Quando o tempo passa e você tem mais alunos e você entrega mais resultados porque você sabe mais, porque você fez mais cursos, porque você investiu em formação contínua, porque você investe na sua empresa em captação de clientes, em fidelização de clientes, em entrega de resultados. Você só consegue ajustar aqui quando você investe aqui. Então aqui só aumenta quando aqui tem mais investimento. Isso precisa ser alinhado e contínuo, tá bem? Aí sim, se aqui tem investimento contínuo, investimento não só financeiro, investimento de conhecimento, de estudo, de comprometimento com seus alunos, de entrega de resultado, de aulas, enfim, investimento de tempo, dedicação e também de dinheiro, aí você consegue aumentar a sua hora-aula. Né, se ela não está aí satisfatória para você. Mas cuidado para você não fazer o inverso, não investir aqui e aumentar a sua hora-aula, porque aí, lógico que o público não vai reconhecer o valor, porque não tem. Né? O reconhecimento do valor depende do cliente, mas depende muito do personal trainer. O personal trainer precisa mostrar o valor que ele tem para o cliente. E não é só falando sobre quem é você, mas é mostrando quem é você. Mostrando o resultado dos seus alunos, não precisa nem ficar postando os seus alunos. Os outros alunos que não são seus nesse momento, eles te observam, eles veem você na sala, eles veem para quem você dá aula, e eles veem os resultados que você entrega. Isso é muito bom para o personal trainer, porque nós estamos sempre numa vitrine, sempre todo mundo está vendo a gente, o tempo todo. E o que a gente entrega, como a gente não fica numa sala fechada, né, isolado do mundo, o que a gente entrega está ali para todo mundo ver. Então, se você entrega resultado, se você trata seus alunos com respeito, com comprometimento, com carinho, todo mundo vê. Então, aproveite isso. E isso faz parte do seu valor. As pessoas começam a reconhecer o valor que você tem. E aí, elas começam a aceitar melhor o valor, o preço da sua hora-aula. Então, aqui é o nosso primeiro olhar. Cuidado para já aqui você não quebrar o nosso ciclo. Aí, continuando o nosso ciclo, eu quero te falar que também tem que estar alinhado, ó, o você, personal trainer, tem que estar alinhado com o seu valor hora-aula, que tem que estar alinhado com o local ou os locais que você atende. Por quê? Porque o local, os locais que nós atendemos, eles filtram sim o poder aquisitivo que os clientes dali têm para investir
na academia e no personal trainer. Fique de olho nisso, porque muitas vezes você é um personal trainer que investe tanto em você, que já fez um grande investimento financeiro na sua profissão, você já é experiente, você entrega resultados, você realmente tem um valor de hora-aula mais alto, mas de repente o local ou os locais que você atende tem um público que não condiz com esse valor. E aí acontece, quebra o ciclo. Porque quem você é, profissional, e a sua hora-aula não condiz com o público que está nesse local ou nesses locais. O local que você atende, a região que você atende, seja de qual cidade aí você for, sim, tem um público que frequenta aquelas academias ou que mora naqueles condomínios, casas que você pode atender. E temos sim locais com público de maior poder aquisitivo e locais com público de menor poder aquisitivo. Todos esses públicos querem e precisam de um personal, só que você tem que se alinhar a isso. De repente, o murro na ponta da faca é que você já é um personal de muito valor, mas continua atendendo em local ou em locais que o público não tem poder aquisitivo para te pagar. Então não é que esse público te desvaloriza, mas é que o que você cobra não condiz com o poder aquisitivo ou com o valor que ele tem para dispor a um personal trainer mensalmente. Então, cuidado com isso, porque de repente você está sofrendo sem precisar. De repente você precisa ir desbravar novas regiões, novos locais, outras academias, pode entrar em outra empresa, outra academia de uma outra forma, como professor de musculação, como professor de coletivas, para de repente conhecer um outro público, certo? Um público que talvez alinhe melhor com o seu valor. Pode ser. É nesse sentido que eu falo do murro na ponta da faca. Muitas vezes você está super ok, super certo, super certa, maravilhosa, maravilhoso, só que você está no lugar errado. Então você tem que sim planejar uma estratégia para se deslocar de repente para outro lugar, para outra região, para outra academia, para outro bairro que tem outros condomínios, outras casas e assim outro público, certo? Então, cuidado porque aqui tem uma outra quebra que pode acontecer nesse ciclo. E aí nós vamos para a última parte desse ciclo até chegar em você novamente, que é o público. Né? Então já falamos que o local, ele sim define muito o público. Então você também tem que ver se o público que você está tendo acesso presencialmente, pelos locais que você atende, pelos locais que você frequenta, se esse público condiz com você e com a sua hora-aula, né? Tem que ver se ele se alinha e também se esse público hoje em dia, gente, olha que maravilha, a gente tem o digital. A gente tem o digital para ter contato com as pessoas. Então cuidado, porque também de repente digitalmente você não está falando com o seu público, com esse público que se alinha a você e que se alinha ao valor da sua hora-aula, tá? E aos locais que você pode vir atender ou que você já atende. Tudo isso está ligado, então cuidado para não ter aqui, ó, outra quebra. Será que você está conseguindo falar com esse público? No seu digital, no seu presencial, será que você está tendo acesso a um público que reconhece o seu valor e que pode te pagar? Será? Será que você tem feito parcerias com algumas empresas perto dos locais onde você atende, que tem o público que valoriza e que tem para pagar? Será, gente? Então, é isso que vocês têm que avaliar. Vocês têm que avaliar se não estão tendo várias quebras nesse ciclo aqui. E parar, por favor, de dar murro em ponta de faca, porque de repente você tem investido tanto em você, você tem comprado cursos, workshops, você tem investido muito em você, você é um
personal super comprometido, você faz seus planejamentos, enfim, ok. Você está super ok, você está investindo na sua empresa e você acredita que o seu valor pode ser mais alto. Mas de repente você está no local ou nos locais errados e também falando e convivendo, falando digitalmente, né, comunicando-se digitalmente ou presencialmente com o público errado, com um público que não se alinha a isso. Aí você tem algumas opções. Até outro dia eu troquei exatamente essas informações com um personal que me procurou lá no inbox. Aí você tem algumas opções. Ou você abaixa o seu preço, o seu valor, para se igualar naquele mercado que você está trabalhando, que você está convivendo com aquele público, ou você abaixa o seu valor e aí você se iguala e começa a vender, porque senão você vai ter sempre, todo mundo tem 10 alunos, você tem um aluno. Por que isso está acontecendo? Já pensou? Pode ser um problema nesse ciclo, né? Todo mundo tem 10 alunos, 15 alunos, eu tenho um aluno naquele local, vou lá para dar uma aula e não consigo captar mais alunos, ninguém se identifica comigo, todo mundo me acha cara, uma personal muito cara, será por quê? Eu tenho a opção. Ou eu abaixo meu valor e me igualo ao mercado, porque isso é super importante no nosso setor de personal trainer. A gente tem sim um mercado local que nos diz o quão máximo e quão mínimo a gente pode cobrar para que o público responda a essa nossa venda, né? A gente não pode ser alienado. Ah, eu cobro 5 vezes o valor que todo mundo. E aí você não vende. Será por quê? Acho que você está um pouco fora, né? Ou você cobra metade que todo mundo. Também está um pouco fora, né? Então precisa sempre ter esse olhar com o mercado em que você atua, que local você atua e que público tem ali naquele local. Aí você tem essa opção, ou você abaixa o seu valor, se iguala e começa a vender igual aos outros, já que você tem muita qualificação, você não terá problema de atendimento, você não terá problema de entrega de resultado, porque você já é experiente, você já está investindo em você já é um ótimo personal, mas você tem que optar por abaixar o seu valor. Ou você começa a mudar os locais que você atende, a desbravar aí novas regiões, outras academias, outros bairros, fazer outras parcerias, né? E aí começa a atingir, a falar, a conhecer outro público e não aquele que você está acostumado. E para de dar murro em ponta de faca. E essa é uma decisão sua. Não eu farei para você e nem ninguém. Você tem que decidir. Eu vou abaixar o meu valor, vou me igualar e vou começar a atender, porque já estou cansada de passar perrengue. Ou eu quero manter um valor mais alto porque eu estudei, porque eu entrego, porque eu tenho experiência, porque eu tenho especialização, porque eu tenho pós, enfim. E aí eu vou desbravar outras regiões e conhecer outros públicos, porque essas regiões, esses locais que eu atendo, que eu conheço, e esses públicos que eu atendo e conheço, não absorvem o meu valor. Ok? Essa relação de mercado e empresa é muito importante. Muito, gente. É muito importante você ter um olhar de empresário mesmo, de dono de empresa. Se o seu produto está muito caro e ninguém compra, se o seu produto está muito barato e aí você vende quantitativamente, que produto você é? Que serviço você é? Né? É importante que você tenha esse olhar, porque a absorção do mercado, do cliente para comprar o nosso serviço, nos diz muita coisa e você precisa ter esse olhar e não ficar batendo o pé e dando murro em ponta de faca e querendo que um público que não tem recurso financeiro para te pagar, te pague. Porque vai ser sofrido para ele, vai ser difícil para ele, porque para ele está muito acima do que ele pode, do que cabe dentro do planejamento financeiro dele. Não é nenhuma questão de você ter valor para ele ou não, é uma questão que realmente você não pode custar para ele um valor absurdo que ele tenha que, por exemplo, tirar
de algumas necessidades básicas da casa dele ou dos filhos, enfim, para te pagar. Isso não tem nenhum consenso, né? Você tem que ter o valor para ele, o tamanho financeiro dentro do planejamento dele, de um personal trainer. E isso é importante, né? É importante que nós tenhamos esse olhar. Muitas vezes, até a academia que nós atendemos, a mensalidade ou os valores de plano e de taxa dessas academias, elas nos dizem muito qual é o público que frequenta essa academia, qual é o poder aquisitivo desse público. E você, personal trainer, você precisa se alinhar a isso. Cuidado para você não estar desalinhado a tudo isso e não ficar dando murro em ponta de faca, porque você está quebrando o seu ciclo de sucesso em todos esses aspectos. Boa sorte para você, eu espero que você tenha muito sucesso e que você tenha entendido isso. Pare de dar murro em ponta de faca e faça fluir aí a sua agenda, ou desbravando novos locais e conhecendo novos públicos, ou revendo aí os seus valores para começar a vender o seu serviço e viver 100% de personal trainer. Um beijo enorme, até o próximo conteúdo, me inscrevam que a gente vai trocando informações e eu vou preparando para vocês conteúdos cada vez mais interessantes. Até mais!